Oi, oi. Você já reparou se você é o tipo de pessoa que costuma mentir pra si mesmo? Como assim? Sabe aquelas situações onde a gente jura de pé junto que nós jamais faríamos tal situação? O quê? Eu nunca. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu de você perceber que você age dessa maneira? Hoje eu quero trazer um pouco desse tipo de reflexão usando uma passagem bíblica, para que nós possamos juntos perceber as nuances do ser humano e a forma que muitas vezes nós agimos. Eu iniciei fazendo essa pergunta, mas eu já quero adiantar que todos nós agimos assim, em algum momento ou outro. Mas a minha reflexão, o que eu quero deixar como reflexão neste vídeo, é se você já se percebeu agindo assim. Para iniciarmos, eu gostaria de estar lendo em João, capítulo 13, versículos 36 ao 38, que nos diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Depois disso, nós sabemos a história, que Pedro acaba negando Jesus por 3 vezes. Pedro, após ouvir o canto do galo, cai em si e fica profundamente arrependido. Depois disso, Jesus é preso, crucificado, morto e ressuscitado. Em um determinado dia, 7 dos discípulos haviam decidido ir pescar. Saíram para pescar, mas naquela noite eles não pescaram nada. A Bíblia diz que ao romper do dia, Jesus estava na praia, avistou eles de longe e gritou assim para eles: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam que não. Então Jesus disse para eles assim: Joguem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles pescaram tanto peixe que eles não conseguiam puxar de tanto peso, devido a tantos peixes. Ao perceber isso, João reconhece que é Jesus e ele grita: É o Senhor! Pedro, ao ouvir isso, veste a sua roupa, porque ele havia tirado a sua roupa, se lança ao mar e vai nadando depressa até a praia. Quando eles chegam até Jesus, Jesus já está ali assando um peixe e tinha até mesmo pão. Então Jesus fala para eles: Tragam também alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. A Bíblia diz então que Jesus chama eles para comer, mas nenhum deles se atrevia a perguntar: Quem é você? Porque todos eles sabiam que era Jesus, que era o Senhor. Então aqui vem a outra parte que eu quero ler, que se encontra em João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Vamos ler somente até aqui. Por que eu trouxe essa passagem para a gente refletir a respeito de mentirmos para nós mesmos? Vamos voltar um pouquinho na história, na primeira parte na qual nós lemos, que é quando Pedro, ele diz para Jesus: Porque não posso ir para onde o Senhor vai? Darei a minha vida pelo Senhor. Só que o que nós vemos através do texto bíblico que se segue e da qual iniciamos falando também este vídeo, é que Pedro nega Jesus 3 vezes. E o próprio Jesus diz para ele, perguntando assim: Você dará sua vida por mim? Em verdade te digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro realmente nega Jesus 3 vezes. Aqui nós vemos que talvez Pedro tivesse muito boa intenção.
tinha a intenção de seguir Jesus onde ele fosse, de dar a vida por Jesus. E talvez ele verdadeiramente cria que ele faria isso. Mas só que Jesus, ele nos conhece. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos nos conhecemos. Jesus sabia que Pedro não cumpriria com a sua palavra. Jesus sabia que Pedro o negaria. Muito provavelmente, Pedro não estava querendo enganar a Jesus. É mais provável que Pedro estivesse enganando a si mesmo. E assim muito nós agimos ao longo da vida. Às vezes a gente leva tempo para perceber o quanto nós professamos uma fé, professamos uma verdade, nós dizemos crer naquilo, mas de fato a gente não vive aquilo dentro de nós. Quando os soldados vão para prender Jesus, Pedro ele arranca da sua espada e corta a orelha do soldado Malco. Pedro era impetuoso, colérico no seu temperamento. Este era Pedro. Era um homem em que, através dos seus atos mais instintivos, ele queria fazer e acontecer. Queria cortar o mal pela raiz, não tinha muita paciência com o seu próximo, com os demais. Ele, de certa forma, se achava o bambambam, o cara, o super discípulo, no sentido de ser um cara que achava ser o resolvedor de problemas, o superador de limites. Eu darei a minha vida por ti. Eu vou te seguir até a morte. Quando Jesus é levado preso, ele até segue Jesus, mas escondido. Ele foge e se esconde para ficar seguindo para onde queriam levar Jesus, escondido. E quando ele é visto e reconhecido, ele nega Jesus. Aquelas pessoas olham para ele e dizem: olha, mas eu acho que ele era um dos que seguiam esse cara, que seguiam a esse Jesus. E ele, com medo de ser morto, o cara que dizia que daria a vida dele por Jesus, teve medo de morrer. E por medo de morrer, ele nega. Ele diz: não sou eu não, eu nunca vi esse homem. Mas a Bíblia diz que Pedro, após ouvir o cantar do galo, que até hoje ninguém sabe se era um galo de verdade ou se era um instrumento, tipo um trompete ou algo assim, que tivesse um nome de galo, mas indiferente. Após esse galo cantar, Pedro cai em si e se arrepende profundamente. Nós podemos dizer que, de certa forma, a verdadeira e profunda conversão de Pedro aconteceu aqui. Ou talvez a sua grande transformação aconteceu aqui. O Pedro intempestivo e talvez sem domínio próprio se percebe humano e errante e miserável pecador aqui. Mas o pulo do gato dessa história, a parte mais bonita, ela acontece nessa parte a qual nós lemos por último, em João 21. Pedro nega Jesus 3 vezes. E aqui nessa parte, em João 21, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o ama. Mas onde é que está a parte mais interessante dessa parte da passagem? A parte mais interessante nós encontramos analisando os originais grego. Aqui eu vou estar usando este livro, Novo Testamento Interlinear Grego-Português. Posso deixar depois aqui como recomendação. E por dentro ele é assim. Vai ter partes em português, na versão NTLH, e na versão Almeida Revista e Atualizada. E aqui a versão em grego, com a transliteração literal embaixo. E o que tem de mais interessante nessa passagem? Antes de falar diretamente sobre isso, gostaria de mencionar que o grego, para se referir ao amor, eles possuem mais de uma forma de falar a palavra amor. No Brasil nós só temos uma, mas no grego eles têm várias, e pelo menos 3 são as mais conhecidas. Existem mais, mas as mais conhecidas são pelo menos 3. Seria o ágape, filéu e eros. O ágape seria um amor mais sacrificial, doador, incondicional. Esse tipo de amor te lembra alguém? O segundo, o filéu ou filia, eu não lembro exatamente a melhor desinência, mas ele representa um amor mais fraternal.
entre irmãos, entre pais e filhos, entre amigos. O eros seria um amor mais romântico, um amor mais de casal. Quando Jesus pergunta para Pedro, em português nós só temos uma palavra: ama. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Em português nós vamos ter apenas essa forma nas 3 vezes, mas no original grego não. No original grego, nas 2 primeiras vezes, nós vamos ter um verbo e na terceira vez outro. Na primeira vez, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus está usando o verbo conjugado agapás. Agapás-me. É como se ele estivesse dizendo para Pedro mais ou menos assim, misturando o grego e um português. É como se mais ou menos ele estivesse perguntando para Pedro assim: Pedro, tu me agape? Ou Pedro, agapás-me? Quando Pedro responde, Pedro não responde com ágape. Pedro responde com o verbo amor, filia. Pedro responde filos-se. É como se ele dissesse: sim, Senhor, eu te filéu, eu filos-se. Traduzindo no sentido de explicando o que está acontecendo aqui. Quando Jesus pergunta, usando o termo ágape para amor, é como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, tu me amas com um amor incondicional, doador, sacrificial. Afinal, Pedro tinha dito que daria a vida por Jesus, mas ele não deu. E ele mesmo se percebeu que não fez o que havia dito. E Pedro, quando responde, é como se ele dissesse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com um amor fraternal. Jesus então pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas com um amor doador, sacrificial, incondicional? Pedro responde pela segunda vez: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo com um amor fraternal. Só que quando Jesus pergunta pela terceira vez, Jesus já não usa mais o termo ágape. Jesus usa o termo filéu ou filia. Me perdoem aqueles que entendem bem do original, porque eu às vezes me perco. Faz muitos anos que eu estudei sobre isso e já não lembro mais de muitos detalhes. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, não usa o termo ágape, mas usa o termo filia, Pedro se entristece. E a Bíblia diz que ele se entristece porque Jesus pergunta a ele pela terceira vez: fileis-me. E Pedro, entristecido, responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que amo a ti. E ele está usando o termo filo. É como se Pedro dissesse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo com um amor fraternal. É quase como se nesse diálogo Pedro quisesse dizer: Senhor, tu sabe de tudo, tu viu que eu te neguei 3 vezes, tu viu que eu disse que eu daria a minha vida por ti, mas eu te neguei 3 vezes, Senhor. Tu sabes que eu não te amo com um amor doador e sacrificial. Tu sabes que o meu amor é um amor de amigo. Muitas vezes nós mentimos para nós mesmos sobre diversas coisas. Nós fingimos para nós, muitas vezes. Nos enganamos a nós mesmos, indo a cultos, a eventos, a ensaios, a escolas bíblicas, a programações, evangelizando os outros, muitos até mesmo realizando milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, mas que no fundo, ainda não amam Jesus com um amor doador e sacrificial. Encerrando um pouco essa parte mais sobre Pedro, porque eu quero falar um pouco mais sobre nós, essa passagem nos mostra que esse diálogo de Jesus com Pedro é Jesus não acusando a Pedro. Ele não aponta o dedo na cara de Pedro e esfrega na cara dele: viu como tu me negou, como tu não deu a tua vida por mim. Jesus simplesmente confronta Pedro com amor. E de uma forma muito reflexiva, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama com esse amor doador? É quase como os psicólogos e os terapeutas muitas vezes fazem em terapia. Nos lançam perguntas para nos fazer refletir e pensar. E aquelas perguntas ecoam dentro de nós.
nos trazendo a resposta à tona, ou nos fazendo ver aquilo que já está bem na nossa frente. Aqui nessa passagem, nós já não vemos mais um Pedro que tenta ser o super crente, o bambambam dos discípulos. Ele é só um homem comum. O final da história de Pedro, segundo as tradições, mostra que ele morreu crucificado de cabeça para baixo porque ele não se julgou digno de morrer como Cristo. Então, no final, ele deu a vida dele por Jesus. Mas ele só foi capaz de cumprir com aquilo que ele dizia quando ele de fato reconheceu a sua humanidade. Muitas vezes a gente quebra a cara na vida porque a gente quer ser mais do que aquilo que a gente verdadeiramente é. E ficamos mentindo para nós mesmos e, consequentemente, para as pessoas ao nosso redor também. E até mesmo para Jesus, a gente fica tentando e achando que está enganando a Ele, quando não, é óbvio. Então, quando Jesus pergunta pela terceira vez, usando já o termo igual ao que Pedro estava respondendo, Jesus, então, ele desce a pergunta ao nível de Pedro, da situação real de Pedro, e mesmo assim não deixa em nenhuma das 3 vezes de dizer para Pedro, Pedro, então alimenta, apacenta as minhas ovelhas, o meu rebanho. Nós, quando nos reconhecemos aquilo que realmente somos, podemos verdadeiramente sermos usados por Deus. O Senhor não quer que a gente se ache o bambambam para que Ele possa nos usar. Ele quer que a gente se reconheça pobre, miserável, pecador. E na nossa vida comum, quantas vezes estamos mentindo para nós mesmos e com isso, muito da nossa vida acaba girando em torno daquela mentira que a gente se conta e que conta para as pessoas também ao nosso redor. Mas as pessoas, a sociedade e até mesmo Jesus não precisam da nossa máscara de um super crente, de um bambambam, seja lá em que área for da nossa vida. O que as pessoas ao nosso redor precisam é de nós reconhecendo a nossa verdadeira humanidade. Se for no sentido espiritual, se for num sentido da fé cristã, é às vezes a gente olhar para nós mesmos e dizer: Jesus, eu acho que eu não te amo tanto assim. Jesus, eu acho que o meu amor não é sacrificial. Ele é apenas fraternal. Jesus, eu acho que eu não sou tão bom assim. Às vezes é justamente nesse momento em que a gente reconhece tanto a nossa pequenez, que exatamente o movimento de um amor sacrificial vir na nossa vida está acontecendo. Ao olharmos para Pedro, nós podemos ver que quando ele se reconhece um grande pecador, alguém que amava Jesus de maneira mais singela, é quando Pedro verdadeiramente amava Jesus. Então, mais do que eu te dizer assim, não minta para os outros, não minta para Jesus, a minha fala é: não minta para si mesmo. Mas, obviamente que para não mentir para si mesmo, você precisa olhar para si e se perceber mentindo para si mesmo. Olhar para si e pensar: aonde é que não há uma verdade aqui, nisso que eu estou falando? Não há nada de errado se perceber nesse tipo de situação. Pelo contrário, quando nós nos percebemos nesse tipo de situação, é que a mágica acontece. Aqui é que realmente a verdadeira transformação interior, ela começa a acontecer. Então é só quando nós nos reconhecemos dentro daquilo que a gente mais quer rejeitar e mais quer dizer que não. Não, eu não. O quê? Não, eu não faria isso. Aqui é o momento em que mais nós precisamos chegar. As pessoas próximas a você, a sociedade, Jesus, eles querem você exatamente com a sua transparência. Que você não tente mascarar aquilo que você de fato é, mas que você mostre aos outros: olha, eu sou isso aqui, não sou grande coisa mesmo, mas tá tudo bem. Se você precisar de mim, tô aqui. Se eu puder contribuir de alguma forma, tô aqui, vou procurar dar o meu melhor dentro das minhas condições, das minhas possibilidades. É dizer para Jesus: Senhor, eis-me aqui. Tu sabes bem quem eu sou. Não sou lá grandes coisas, mas estou pronto para o serviço, estou pronto para o trabalho. Sejamos verdadeiros.
assim como Jesus foi. E não minta para si mesmo. Bom, esse foi mais um vídeo. Aqui já estamos em 41 minutos, que eu vou ter que diminuir isso aqui bastante agora. Não sei como é que eu vou fazer, mas vamos dar um jeitinho. Muito obrigada por assistir mais este vídeo e compartilhe com outras pessoas para que possa ser útil também na vida de outras pessoas. Toda quinta-feira às 10 estamos lançando vídeo novo aqui, então não deixe de acompanhar. E se você tiver sugestão de vídeos, de temas, de conteúdo, seja sobre fé, sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, manda para mim. Deixe aqui nos comentários, mande no direct lá no Instagram, que eu com certeza, com o maior prazer e maior alegria, eu vou estar elaborando alguma coisa para nós falarmos aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.